Abra sua Bíblia comigo. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 15. E aqui um pedido: a pastora Márcia precisa de maquiadoras. Aqui na igreja hoje às 17h30, é o culto especial para os adolescentes, está vendo? Quem é maquiadora e quer abençoar o culto dos adolescentes, hoje às 17h30 aqui na igreja. Mateus capítulo 15, quem achou diz aleluia. Versículo 21, posso ler? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, então fica fácil, naquelas páginas brancas, o livro de Mateus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Fala, Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, fala Cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Pai, é a tua bendita palavra, Senhor, nós precisamos tanto dela. Ela é o alimento para a nossa alma, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica, e ela nos dá autoridade para dizermos: estamos indo morar nos céus. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, abra nossa mente, abra os nossos olhos, para que venhamos compreender a grandeza da tua bendita palavra. Não permita que eu venha empobrecê-la, mas que ela seja rica e eficaz, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse último versículo diz assim: faça-se contigo como queres. Meus amados irmãos e irmãs, você sabe o que você quer? Você tem convicção do que você espera, de que Jesus pode fazer na sua vida? Você tem convicção, você tem orado a Deus, você tem colocado diante de Deus em petição, em clamor, em busca a Ele aquilo que você necessita e espera dEle? Amém ou amém? Esse texto é um texto assim, complicado para a gente estudá-lo, complicado para a gente entender de primeira mão. Quando nós lemos Jesus aparentemente sendo tão duro com uma mulher que tinha uma filha completamente endemoniada. Eu não sei se você já viu ou conviveu com uma pessoa endemoniada. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é uma experiência terrível. Eu já vi pessoas endemoniadas e outras pessoas lendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nada resolveu. Eu já vi pessoas, um dia, alguns anos atrás, eu já fui da igreja batista tradicional, eu estava numa reunião dos jovens, numa terça-feira à noite,
E é tão interessante que tinha eu e o Arley. O Arley era novo convertido. Então tinha muitos jovens, tinha assim dentro daquela sala, naquela casa, mais de 30. E de repente entra uma jovem que estava indo à igreja pelas primeiras vezes, algumas vezes, e ela entra, senta ali naquela sala e ela começa a rosnar. E ela ficou totalmente endemoniada. O líder da mocidade, os jovens, o rapaz que estava tocando música, todos correram. Todos. E o Arley, novo convertido, ele pulou sobre aquela jovem, colocou a mão sobre a cabeça dela e diz assim: em nome de Jesus, sai, demônio! E aquela menina ficou totalmente liberta. Meus amados irmãos, ver pessoas e conviver com pessoas endemoniadas é terrível. Imagina isso dentro da sua casa. Imagina isso uma menininha, uma filhinha. Então nós vamos ver um desespero de uma mãe em busca para a libertação da sua filhinha. O mal estava assolando aquela casa estava sendo destruída pela opressão e pelo domínio de Satanás. Mas antes disso acontecer, tem um contexto nesse texto, para a gente entender o que Jesus estava vivendo com seus discípulos. Dentro desse contexto, Jesus sai pela primeira vez e única vez da sua terra. Ele sai aproximadamente 80 quilômetros fora de Israel. Mas por que ele sai? Porque os judeus, os religiosos, estavam com uma perseguição ferrenha contra ele e os seus discípulos. Eles estavam dizendo que eles tinham transgredido a tradição dos anciãos. Eles não estavam observando o lavar das mãos. Eles não estavam respeitando as leis das cerimônias. E eles estavam perseguindo os discípulos, dizendo que eles eram impuros e imundos e profanos. Havia uma perseguição aos discípulos e a Jesus ferrenha, ao ponto que Jesus então sai para fora de Israel para não ter esse alívio, porque a perseguição era dura. Aqui em Marcos relata, aqui em Marcos capítulo 7, o mesmo texto, Marcos relata esse momento que Mateus não relatou. Ele diz aqui no versículo 24, Marcos 7, 24, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Jesus pega o seu discípulo e falou assim: vamos lá para Tiro e Sidom. Vamos lá, sair um pouco do nosso contexto de perseguição, dessa angústia que nós estamos vivendo, dessa perseguição religiosa, desse povo que nos querem mal. Vamos sair um pouquinho, vamos para Tiro e Sidom, vamos para outro povo, vamos lá, ninguém nos conhece, vamos entrar numa casa, vamos lá ter comunhão, vamos orar, vamos lá ter relaxar das pressões que estão acontecendo conosco. Marcos consegue trazer esse entendimento. Jesus estava saindo da sua terra, de Israel, indo para outra terra, para fugir por um pouco de todas as perseguições. Quantas vezes nós não passamos por perseguições, é tão necessário que venhamos sair um pouquinho do contexto. É como também trabalhamos, como é necessário, queridos, tirar alguns dias de folga, de férias, para esquecermos das lutas, dos trabalhos, dos dia a dia, do levantar cedo e repousar tarde. É necessário que isso aconteça na nossa vida. É necessário. Jesus fez isso com seus discípulos. Só que, onde Jesus estava, alguma coisa tinha que acontecer, não é verdade? E onde Jesus está, acontece sempre algumas coisas. E coisas maravilhosas. Porque a Bíblia diz aqui em Mateus 15, que onde Jesus então chegou, quem foi ao encontro de Jesus? Uma mulher
cananeia. E essa mulher foi procurar ajuda do Senhor Jesus. Ela sabe que Jesus está ali na sua terra, e ela vai procurar ajuda ao Senhor, do Senhor Jesus. Marcos diz que essa mulher, aqui no versículo 26, Marcos e Mateus, nós vamos ficar passeando, 7:26 diz assim: esta mulher era grega. Quando o texto de Marcos diz que essa mulher era grega, ele estava aqui também dizendo que essa mulher tinha uma outra religião. Ela não era uma mulher voltada para o judaísmo. Ela não era voltada para o Torá, as leis de Deus. Ela era de outro povo, tinha outros deuses, tinha uma outra religião. E essa mulher, mesmo tendo outro Deus, mesmo tendo outra religião, outra doutrina, mesmo vivendo totalmente diferente do que viviam os judeus, com suas leis e com o seu Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, esta mulher sabia que Jesus poderia mudar a sua sorte. Meus amados irmãos, e eu começo a ver nesse texto e aprender nesse texto questões particulares para a minha vida. Uma mulher de um outro país, de uma outra nação, com seus deuses, com a sua doutrina, com a sua criação, e não era a doutrina dos judeus, não conhecia o Deus verdadeiro, mas sabia que Jesus estava na sua terra, sabia que Jesus poderia mudar a sua sorte, sabia que Jesus poderia restaurar a sua família. Essa mulher não se deteve, essa mulher não olhou para a sua religião, essa mulher não olhou para a sua cultura, essa mulher, ela queria resolver aquilo que a atormentava e atormentava a sua família. Meus amados irmãos, quantas vezes nós, que conhecemos o Evangelho, conhecemos o poder de Deus, estamos aí questionando questões que estão acontecendo nas nossas vidas. Nós estamos mais preocupados com aquilo que está ao nosso redor, estamos mais preocupados com aquilo que nos aconteceu, ou com aquilo que fizeram conosco, e esquecemos daquele que pode mudar toda a nossa sorte, esquecemos daquele que pode restaurar, esquecemos daquele que pode nos livrar de todo o mal. É verdade ou não é? Aqui nós estamos falando de uma mulher cananeia, adorava outros deuses, e aquela região era complicada. Dessa região de Cananéia, Tiro e Sidom, que veio Jezabel. Jezabel casou com Acabe. Jezabel dominou Israel, e porque dominou Acabe, Jezabel trouxe para Israel mais de 450 profetas a Baal, sacerdotes a Baal. Essa mulher que veio dessa região trouxe abominação em Israel, ao ponto que Deus cerrou os céus 3 anos e 6 meses através de Elias. Meus amados irmãos, aquela mulher não conhecia o Deus que nós conhecemos, mas ela sabia que o Deus que nós conhecemos, a Jesus nosso Senhor, poderia mudar a sua sorte. Lá fora tem muita gente que sabe que Jesus pode mudar a sorte deles, e mesmo vivendo em pecados, mesmo vivendo na mentira, na arrogância, eles sabem e muitas vezes voltam os seus corações para Deus. É tão interessante que aqui em Mateus capítulo 15, no versículo 22, ela diz assim: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi. Essa expressão judaica quer dizer: o Messias chegou. Essa expressão filho de Davi dá referência ao Messias. Aquela mulher, quando estava clamando lá na terra de Tiro e Sidom, lá entre os cananeus, aquela mulher que estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ela estava dizendo: o Messias chegou à nossa terra, o Messias chegou.
e Ele pode mudar a minha filha, Ele pode libertar a minha filha. Eu já procurei os deuses, eu já procurei os médicos, eu já procurei os feiticeiros, eu já procurei tudo, e ninguém pode mudar a circunstância da minha filha, mas o Messias chegou na nossa terra. É a promessa de Deus no Velho Testamento, que o Messias chegaria aos gentios, e Jesus chega aos gentios, e aquela mulher, sabendo que Jesus ali estava, era a oportunidade dela, mesmo não sendo da tribo, era a oportunidade dela. Meus amados irmãos, onde Jesus chega, milagres acontecem. É tão interessante que aqui em Mateus capítulo 12, versículo 21, Mateus 12, volta um pouquinho, versículo 21. Quem achou, fala aleluia. E no seu nome esperarão em seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Quando Jesus cura ali o endemoniado, liberta aquele homem da opressão do maligno, que era surdo e mudo, porque era o maligno que estava fazendo aquilo, e as pessoas viram e falaram: olha, é este o filho de Davi, é este o Messias. Meus amados irmãos, nós precisamos saber quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. O meu Jesus é o Messias enviado por Deus para resgatar todo ser humano, sejam eles gentios, sejam eles nascidos na casa do Pai. O Senhor veio para transformar a nossa vida e a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é tão interessante que essa mulher busca Jesus por causa da fama de Jesus. Aqui em Lucas, vamos um pouquinho para frente, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 6, versículo 17, diz o texto assim, posso ler? E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que os gentios vieram a Jesus, e Jesus libertou, curou, o Senhor fez milagres, e esses voltaram para suas terras, e ali anunciaram a respeito de Jesus. A fama de Jesus estava em todos os lugares. O que eu aprendo com isso? Eu preciso falar de Jesus, eu preciso que a fama de Jesus seja conhecida por todos os homens. Eu preciso falar de Jesus na minha casa, eu preciso falar de Jesus para os meus vizinhos, eu preciso falar de Jesus no meu bairro, eu preciso falar de Jesus na minha cidade, eu preciso mostrar para todos a fama de Jesus, porque entre eles vão ter uma necessidade e vão falar assim: eu vi falar de Jesus, eu vi falar que Ele está fazendo milagres, eu vi falar que naquela casa prega sobre Ele, eu vi falar que Ele ali faz milagre naquela casa, eu vou lá, eu quero e preciso receber de um milagre. Se essa mulher não tivesse ouvido falar de Jesus, talvez a filhinha dela iria continuar endemoniada. Meus amados irmãos, nós precisamos falar de Jesus. E o motivo que levou aquela mulher a buscar a Jesus era que a sua filhinha estava horrivelmente endemoniada.
não havia paz naquela casa. E se você começa a ler o contexto, e geralmente quando nossos filhos estão passando por lutas, a família se une para ajudar os filhos, não é verdade? Quando é necessário que venhamos levar uma criança nossa ao hospital, geralmente vão os pais, e ali querem saber do médico quais os remédios, o que o filho está acontecendo com o filho. Geralmente é assim. Quando nós olhamos para essa mulher foi sozinha. Quando você olha, cadê o marido dessa mulher? Cadê os familiares dessa mulher? O que estava acontecendo naquela casa? O diabo, a Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir. Ele destrói a paz dentro do lar, ele destrói o relacionamento entre o marido e a mulher, ele destrói o relacionamento entre os filhos e os pais, ele vem e aniquila tudo. Mas aquela mulher teve um propósito no seu coração: eu preciso de um milagre na minha casa, eu preciso que o mal seja arrancado do seio da minha família, eu preciso ter uma comunhão, um relacionamento com a minha filhinha, eu preciso beijá-la, eu preciso amá-la, eu preciso dela no meu lar, na minha casa, no meu seio, nos meus braços. E há alguém que veio a essa terra, ele veio fugido de lá, mas eu vou buscá-lo para que ele faça um milagre na minha vida. Agora sempre nós vamos encontrar obstáculos. Essa mulher veio clamando ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, me ajude, me ajude. Primeiro obstáculo: os discípulos. Os discípulos de Jesus. Aqui no capítulo 15, no versículo 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Despede-a. Nós vamos sempre ver, queridos, em um momento de adversidade, de dificuldade, a palavra de Deus sempre vai nos mostrar que nós temos obstáculos. Lembra lá de Bartimeu, o cego mendigo, à beira de Jericó? Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, dando referência ao Messias, tem compaixão de mim. A Bíblia fala: e muitos o repreendiam, dizendo: cala-te, nós não nos importamos com você, nós não queremos que você nos perturbe. A mesma referência está na vida daquela mulher. Aquela mulher estava com uma filhinha completamente endemoniada, e os discípulos falando com Jesus: Jesus, despede essa mulher. Despede essa mulher, ela está gritando, ela está nos perturbando. Nós viemos aqui para ter um relax, nós viemos aqui para tirar uns dias de paz no nosso coração. Agora vem essa mulher gritando após nós. Jesus, manda ela embora, o problema dela e da filha dela e da família dela. Será que isso não acontece conosco, queridos? Quantas vezes situações adversas batem na nossa porta, e aqueles que eram para nos segurar pelas mãos e nos ajudar, muitas vezes estão dizendo assim: o problema é seu e não é meu. O problema é seu e não é meu. Aí eu aprendo algumas questões nesse texto. A primeira questão que eu aprendo nesse texto é possível mudar a nossa situação com fervor. É tão interessante que esta mulher teve o silêncio de Jesus, teve a recusa e a repulsa dos discípulos. Esta mulher teve situação complicada, ninguém queria ouvir aquela mulher, mas mesmo assim houve um fervor, houve um desejo no coração daquela mulher, houve um desejo profundo de ver a sua vida sendo transformada em ter a sua filhinha liberta. Quando eu penso isto, nós estamos falando aqui sobre família. Essa mulher queria defender a sua família, era a sua filhinha, ela estava defendendo a sua família. E quando nós olhamos para o nosso contexto, queridos, existem problemas que acontecem em toda a família. Quem aqui já teve um problema de relacionamento na família?
Muitos não, glória a Deus por isso. Mas geralmente, na nossa família, entre primos, entre tios, entre avós, entre a sogra, entre tantos, acontecem problemas de relacionamento, e muitas vezes são problemas que vêm de pressão demoníaca, vêm de dureza de coração, vêm de uma natureza egoísta do ser humano, e vem de mal respostas. Quantas patadas um homem não dá na mulher e a mulher no homem? Quantas vezes pais olham para os filhos e falam: você não vai dar em nada. Quantas vezes que no seio da família tem irmãos que não conversam com irmãos, tem pais ressentidos com filhos, tem maridos pensando em ir embora da casa. Temos problemas nas nossas famílias em questão de relacionamento. Mas o que vai mudar o relacionamento? O que vai mudar a família? O que vai mudar a atitude dos pais para os filhos para com os pais? O que vai mudar o relacionamento entre os irmãos, entre o genro e o sogro e a sogra, entre os familiares? É uma busca com fervor a Deus, a Jesus de Nazaré. É quando nós olhamos para a nossa família e diz assim: está tudo mal. Os relacionamentos não estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Está tudo mal, não tenho paz nesse lar. É só confusão, dá vontade de ficar no trabalho o resto da noite. Meus amados irmãos, quando alguém tem medo de voltar para casa, a coisa está assim terrível. E eu conheço muita gente que prefere ficar horas e horas no trabalho. Faz tudo para chegar atrasado, para encontrar os filhos dormindo e a esposa também. Isso é porque há uma opressão demoníaca, há relacionamentos frustrados, há dureza de coração. Esta mulher, ela teve fervor, ela quebrou paradigmas, ela quebrou tudo, cultura, para falar com um judeu e pedir uma ajuda de um judeu, mas esse judeu era Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender com a Bíblia. Em Jesus nós temos a resposta, em Jesus nós temos a solução, em Jesus nós temos a paz. Então precisa ter fogo no nosso coração, precisamos ter ousadia, precisamos ter coragem, precisamos querer em ver uma família mudada, relacionamentos curados pelo poder que há no nome de Jesus. Precisamos desejar isso no nosso coração e precisamos buscar por isso. Amém? Também eu vejo que muitas famílias têm problemas financeiros. Quem aqui já passou por problemas financeiros? Meu irmão, você não passou não? Coisa boa. Depois eu vou te chamar para dar um curso aqui para todos nós. Meus amados irmãos, problemas financeiros atingem, mas muitos lares e muitas famílias. Quantas pessoas que viviam um patamar e hoje não podem viver aquele patamar financeiro? Quantas pessoas que perderam os seus empregos e agora passaram a ganhar muito menos? Quantas pessoas que tiveram de mudar de um apartamento confortável e ir para um apartamento menor? Quantas pessoas perderam os seus carros? Quantas pessoas perderam o que ganhava? E quando nós vivemos isto, há uma crise dentro da família. O filho que estudava na escola particular agora tem que estudar na escola pública. Morava numa cidade, agora tem que mudar para outra cidade, porque lá eu vou ter uma opção melhor para ganhar o recurso para minha família. Todos nós como família temos problemas de relacionamentos, temos problemas financeiros, e a solução está em Deus. E quando eu tenho a solução de Deus, eu busco de Deus, eu vou viver com aquilo que eu ganho, e não com aquilo que eu gostaria de ganhar. O grande problema nosso, é que nós queremos viver, como nós gostaríamos de ganhar. Eu gostaria de ganhar, pastor, X mais X mais X,
Mas, meu irmão, mas se você ganha X, vive com X, e não com X mais X mais X, senão vai ter uma crise familiar. Os adolescentes estão crescendo, e é necessário investimento nos adolescentes, sabe? Então é necessário que venhamos entender, e aonde que eu vou buscar a solução, a paz no meu coração? Onde que eu vou buscar? Em Jesus. Crise. Também na família nós temos crise de enfermidade. Quem aqui já passou por uma crise de enfermidade no seio da família? Eu acho que todos nós, porque é bíblico. Quando Deus fala com Adão lá no Jardim do Éden, em Gênesis 2,17, fala assim: olha, se você comer o fruto daquela árvore, você vai morrer. E depois do pecado ter entrado na raça humana, nós estamos caminhando para morrer, meus amados irmãos. Um dia nós vamos morrer. Só vi um amém aqui, está vendo? Mas não se espante, você um dia vai morrer. Mas no tempo certo de Deus, amém? Agora aumentou o amém. A enfermidade, os cabelos brancos, a falta dos cabelos, o enrugado rosto, o envelhecer, o perder o vigor físico, faz parte da nossa história, da nossa vida. Pastor, não quero envelhecer, então vai ter que morrer jovem. Meus amados irmãos, enfermidade brota na nossa família. E hoje, com mais constância, nós estamos vendo enfermidades duras acontecendo no seio da nossa família. Mas nós temos um Deus que pode curar todas as enfermidades. Nós temos um Deus que pode fazer que eu venha deitar com saúde, e no outro dia, eu estar na glória com Ele, e os meus filhos despedindo de mim. Meus amados irmãos, nós precisamos saber que crise de enfermidade chega. Nós perdemos as pessoas que amamos. O natural é que os pais venham serem sepultados pelos seus filhos. Meus amados irmãos, nós vamos no natural, se assim Deus permitir, sepultar os nossos pais. E isso vem na família, isso nos entristece, isso traz dor, isso traz angústia no nosso coração, mas nós precisamos ter a paz de Deus no nosso coração. Nós precisamos buscar a Jesus, que nos consola com o Espírito Santo dele. Precisamos, queridos. Problemas. Na família também nós temos problemas espirituais. Quem tem problemas espirituais na família? É o irmão que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, está escravo da prostituição. É o pai que não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, age de uma maneira equivocada. É o marido que não quer Jesus, é a esposa que não quer Jesus. Mas é tão necessário, queridos, que venhamos crer que Deus é Senhor de todas as coisas, e Ele vai nos dar a nossa família aos pés dEle, para a glória e no nome dEle. Meus amados irmãos, nós vivemos, e dentro desse contexto que nós estamos lendo aqui, olhando para essa mulher, olhando para a nossa família, olhando para a nossa vida hoje, muitas vezes nós passamos por questões na vida que precisamos aprender. É o fervor dentro do nosso coração a Deus que vai mudar a nossa família, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Quem me dá mais 10 minutos aqui, por favor? Eu sei que você vai voltar hoje, almoçar. 10, 20, 30, 40, 50, aleluia, glória a Deus. Agora, é possível mudar a nossa situação com perseverança. Aquela mulher, ela enfrentou todo tipo de barreira. Ela era mulher, ela não era da tribo de Israel, os discípulos a rejeitaram, Jesus não deu confiança a ela. Tem gente, querido, se o pastor passou perto dela, não viu, e não cumprimentou, ela já fica chateada, angustiada. Agora não me ama, não me quer mais, aquela igreja não serve para mim, ai, 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 eu não quero saber de Jesus mais. Olha para aquela mulher, ela era de outra tribo, de outro país, ela era mulher, e naquela cultura mulher não valia nada.
ela não teve, foi rejeitada pelos discípulos, e Jesus não deu nada, confiança nenhuma para ela, e ainda chamou de cachorra. Está no texto da palavra ou não está? Ainda chamou ela de cachorrinha. Meus amados irmãos, mas aquela mulher foi perseverante. Eu aprendo a situação assim: se tudo está dizendo não, eu não conformo com não, porque o meu Deus é o Deus do sim. Ele é Deus do sim. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém para a glória do nome de Jesus. Se as questões da vida, se as barreiras, se as rejeições, se a minha história, se tudo está dizendo não, até mesmo eu não estou ouvindo a resposta de Deus clara na minha vida, mesmo que todos me rejeitem, eu creio que Deus não vai me rejeitar, eu creio que Deus vai trabalhar comigo, eu creio que Deus vai me dar a vitória. Olha as barreiras dessa mulher. Como que essa mulher venceu as barreiras? Havia um desespero dentro do coração daquela mulher por mudança. Eu preciso ser desesperado no meu coração por mudança. Não é desesperado por ansiedade, por querer coisas. Eu preciso ter dentro do meu coração uma convicção que Deus vai mudar. Meus amados irmãos, eu tenho uma convicção que Deus vai fazer um milagre nessa cidade, vai vir um avivamento nessa cidade, que milhares de pessoas estarão do lado de fora das casas do Senhor, para entrar dentro da casa, para adorar a Deus. E se nós precisamos ter esse desespero dentro do nosso coração, essa convicção, mesmo que todos dizem não, o meu coração ferve, o meu coração arde por uma busca de uma mudança radical na minha família, na vida dos meus filhos, na vida do meu cônjuge, na minha vida financeira, na minha vida física. Eu precisa arder dentro do meu coração, e essa mulher ardia isso dentro do coração dela. Ela teve todas as rejeições possíveis, ela buscou alguém que poderia mudar a sorte dela, nem conversar com ela, e conversou. Os discípulos desse Senhor a rejeitou, só que havia algo naquela mulher. Ela estava desesperada por uma mudança, e outra, ela amava a sua filha. Ela amava a sua filha. Ela não estava lá para ter uma casa nova, ela não estava lá para passar no vestibular, ela não estava lá para fazer alguma coisa, ela estava lá por amor. Você ama a sua família, querido? Você ama os seus? Se você ama, tem que ter uma decisão no seu coração de vencer as barreiras. Pastor, ele está dizendo palavras duras contra a minha fé em Jesus, mas se você o ama, deixa ele falar duramente, deixa ela falar duramente. Você o ama, e o amor que você tem por aquela pessoa, você vai se colocar diante do Senhor de joelhos, e o Senhor vai prover a libertação daquela pessoa. Aquela mulher, ela amou a sua filhinha, e ela amou tanto que ela venceu as barreiras. Outra coisa, aquela mulher teve uma grande perseverança no seu propósito. Qual era o propósito daquela mulher? Libertação da sua filha. Meus amados irmãos, o grande problema nosso é que nós não temos perseverança no nosso propósito. Qual é o propósito da sua vida, para a sua casa, para a sua família? O meu propósito, pastor, é que o meu filho seja liberto, seja salvo. E nós fazemos um propósito, vamos orar então. Aí nós passamos aquele tempo de oração, oramos, a pessoa esquece daquele propósito. Nós precisamos ter uma grande perseverança, nós precisamos ter um alvo objetivo e claro, e dizer: Deus, se o Senhor não fizer, eu não desisto, e eu vou estar incomodando, eu vou estar orando, eu vou estar tocando as suas vestes, eu vou estar batendo na tua porta, eu vou estar movendo os céus, enquanto o Senhor não fizer, eu não vou parar. O meu objetivo de vida, o meu propósito é ver a minha família aos teus pés, Jesus.
Esse deve ser o grande propósito da minha vida. Senhor, enquanto o Senhor não fizer na minha vida, enquanto o Senhor não mudar o meu coração, enquanto o Senhor não arrancar essa maldição na minha casa, enquanto o Senhor não fizer, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão. Há um propósito no meu coração e o Senhor tem a solução, então é no Senhor que eu vou alcançar Deus. A oposição dos discípulos, o silêncio de Jesus não desanimaram aquela mulher, pois sua necessidade era grande e o seu sofrimento era muito forte. A oposição dos discípulos, o silêncio de Jesus não desanimou. Não, porque ela sabia qual era a sua necessidade. Meus amados irmãos, nós temos um propósito sempre quando nós achamos que nós vamos levar vantagem. Se eu falar para você que um terreno aqui, qualquer terreno aqui fora da nossa cidade, tem um baú de ouro, com pedras preciosas, 50 metros de profundidade, e você pode alcançar a sua prosperidade por resto da sua vida e da sua família, e você tem uma pá. Se você alcançar 50 metros de profundidade, 4x4, você começa a furar hoje. Enquanto você não achar aquele terreno, aquele tesouro, você não para de cavar. É verdade ou não é? O propósito. Qual é o propósito maior nosso? Não é ter bens materiais. O propósito maior é agradar a Deus e morar na eternidade com Ele. E trazer a nossa casa, a nossa família. Foi para isso que nós nascemos. Para honrar e glorificar o nome de Jesus. Amém? Agora o último ponto, se vocês me permitirem. É possível mudar a nossa situação através de alguém batendo na porta da graça de Deus. Mateus 15, 25 diz assim: ela porém veio e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela veio diante do Senhor Jesus e começou a dizer: Senhor, socorre-me. Havia um clamor no interior daquela mulher, havia uma necessidade no coração daquela mulher, havia um propósito no coração daquela mulher. Ela estava dizendo: socorre-me, Senhor, eu estou em apuro, Senhor, a minha família está em apuro, a minha filha está em apuro, nós estamos sendo dilacerados pelo diabo, Senhor, socorre-me. Imagina aquela mulher, eu fico imaginando aquela mulher, a solução para sua filhinha, e ela estava lá: socorre-me, Jesus. E uma coisa que eu aprendo na Bíblia, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. A Bíblia fala sobre isso, e eu gostaria de ler esse texto para vocês aqui em Tiago 4, versículo 10, para aquela mulher ser alcançada, e o milagre acontecer na sua casa. Jesus começou a trabalhar no seu caráter. A gente acha que Jesus foi grosso com aquela mulher. Jesus estava trabalhando no caráter daquela mulher. Jesus não é indiferente à situação das pessoas, às angústias das pessoas. Jesus trabalha conosco. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque estamos pedindo mal, ou porque Jesus está trabalhando para que a nossa fé seja apurada, para que venhamos, não depois de receber aquele milagre, aquela bênção, esquecer dele e não falar mais dele. Jesus trabalha conosco para que venhamos amá-lo acima de todas as coisas, acima das nossas adversidades. Aqui em Tiago capítulo 4, versículo 10, o texto diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos... Olha aquela mulher, os discípulos: manda ela embora. Jesus não dá papo nenhum para ela. Depois Jesus chama ela de cachorrinha, mas ela está dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher estava se humilhando diante do Senhor Jesus. Olha aqui no versículo 6 de Tiago 4, diz assim: antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, meus irmãos? Aqui em 1 Pedro capítulo 5, um pouquinho para frente, 1 Pedro 5, versículo 6.
Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, não é o nosso tempo, é o tempo dEle, tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. É tão interessante quando Jesus chama aquela mulher de cachorrinha, porque os cananeus adoravam os cães, e os gentios eram chamados pelos judeus de cães. Mas para aquela mulher, ela considerou que até os resíduos das bênçãos da casa de Deus eram suficientes para suprir a sua necessidade. Em contraste, os judeus rejeitaram até a plenitude das bênçãos de Deus e o próprio Messias. É tão interessante que Jesus fala para aquela mulher: eu não posso tomar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher diz assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa onde os filhos estão comendo. Aquela mulher estava dizendo para Jesus: Senhor Jesus, os resíduos das bênçãos de Deus servem para mim. Eu não preciso estar sentado comendo do banquete. Os resíduos, Senhor, os farelinhos das bênçãos de Deus é suficiente para mudar a minha história. Meus amados irmãos, nós estamos assentados na mesa do Senhor. Há pão com fartura, há alimento para a nossa alma, há plenitude de Deus sobre a mesa, a palavra dele exposta para todos nós, e a unção dele sendo derramado sobre nós. O grande problema é que nós já acostumamos com banquete sobre a mesa, e muitas vezes nós estamos olhando para fora dizendo assim: eu estou enfarado desse banquete, eu quero experimentar aquilo que está do lado de fora da mesa, eu quero experimentar aquilo que o mundo está oferecendo. Eu já estou enfarado, eu não estou enfarado dessa unção, eu estou enfarado de cantar cânticos. O grande problema é que nós vivemos essa realidade nos dias de hoje. Mas, meus amados irmãos, para aqueles que não têm o banquete, aqueles que não estão assentados às mesas, ou à mesa do Senhor, até os farelos pode suprir a sua necessidade. Você não precisa do farelo, nem eu. Nós temos o pão que se chama Jesus para alimentar o nosso coração. Essa mulher nos ensina tanto, porque como filhos, e muitas vezes os pais que aqui estão sabem como que os filhos são, não dão valor àquilo que os pais estão dando, não é verdade? Muitas vezes nós estamos oferecendo a melhor escola para os nossos filhos, o melhor tempo, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, ajudamos o dever de casa, fazemos aquilo, e o filho leva a escola por levar, mas lá na frente eles vão dizendo: puxa vida, o que eu perdi do meu pai, da minha mãe, o melhor tempo, agora eu tenho que trabalhar e ralar para, se eu quiser estudar. Da mesma forma, Deus está nos oferecendo tanto, Deus está nos abençoando tanto, e nós não estamos nos importando com aquilo que está sobre a mesa, que é nos oferecida dia após dia. Mas aqueles que estão vivendo debaixo da opressão do maligno, aquele que o diabo está cirandando, aquele que está sendo arrebentado pelas trevas, as drogas entraram na família, está sendo destruído, casamento destruído, filho destruído, homossexualismo e tudo quando é perversão dentro das famílias, eles estão dizendo assim: ah, se os farelinhos da graça de Deus viessem sobre a minha vida. Os obstáculos postos no caminho daquela mulher só fizeram aumentar a sua fé. Os obstáculos postos no caminho daquela mulher só fizeram aumentar a fé daquela mulher. Na proporção que a petição daquela mulher se intensificou, a recusa do Senhor tornou mais forte. No princípio, Jesus calou. Depois, Jesus chamou os judeus de ovelhas. Depois, disse que ele foi enviado ao seu povo.
Depois chamou os judeus de filhos, e depois ele chamou o gentio de cachorrinhos. Mas aquela mulher demonstrou paciência e fé, e ela teve a recompensa de ver a sua filha liberta. E o texto diz, aqui em Mateus capítulo 15, no versículo 28, então lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aqui em Marcos capítulo 10, no versículo 30, diz assim, 29, então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma questão espiritual. Eu preciso pelo menos um membro da minha família bater na porta da graça de Deus dia após dia, dizendo: Senhor, livra minha família, abençoa minha família, Senhor, faça um milagre na minha família, Senhor, intervenha na minha família, liberta minha família, cura minha família, Senhor, eu não abro mão da minha família. Meus amados irmãos e irmãs, precisamos bater na porta da graça, não podemos abrir mão, porque o milagre vai chegar na nossa casa, na nossa família, no nome do Senhor dos Exércitos. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus.